tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, e hoje a nossa aula vai ser a conclusão do capítulo 7, fotossíntese e quimiossíntese. Então, hoje nós vamos falar sobre quimiossíntese e vamos dar início ao capítulo 8, que fala de fermentação e respiração aeróbica. Então, hoje nós vamos ver do capítulo 8, o primeiro ponto, que é sobre a fermentação. Então, a nossa aula de hoje vai ser 2 tópicos: quimiossíntese e fermentação, ok? Vou deixar aqui os vídeos para vocês. Boa aula e façam a atividade, tá bom? Oi, gente! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre quimiossíntese. Mas o que é quimiossíntese? A quimiossíntese é um processo que utiliza substâncias orgânicas e não necessita de luminosidade para ocorrer, sendo realizada por algumas bactérias autotrófas. No solo, podemos encontrar algumas espécies de bactérias e arqueobactérias autotróficas, ou seja, bactérias que produzem o seu próprio alimento através da quimiossíntese. Os principais exemplos de bactérias que realizam quimiossíntese são ferrobactérias, nitrobactérias e sulfobactérias. As ferrobactérias utilizam a energia química proveniente da oxidação de compostos de ferro para a síntese de matéria orgânica, ou seja, para a produção do seu alimento. Aquelas camadas brancas que tem nas superfícies de ferro são as ferrobactérias. As nitrobactérias utilizam a energia química proveniente da oxidação de compostos de íons de amônia ou íons de nitrito para a síntese da matéria orgânica. As nitrobactérias são de fundamental importância para a fertilização do solo e para o ciclo do nitrogênio. As sulfobactérias são aquelas que utilizam a energia química proveniente da oxidação do ácido sulfúrico e vivem em fontes termais submarinas. Ou seja, são bactérias que têm a capacidade de sobreviver a temperaturas muito altas. No processo da quimiossíntese, podemos destacar 2 etapas distintas. A primeira etapa é a formação de energia, né? Aproveitando a energia ministrada por reações químicas de óxido-redução, ou seja, a transformação do substrato mineral em substrato oxidado para a produção de energia. Já a segunda etapa é a redução do dióxido de carbono, que vai conduzir à síntese de substâncias orgânicas por meio do processo de oxidação das substâncias inorgânicas. Em resumo, para a obtenção de energia para o processo de alimento das bactérias quimiosintetizantes, elas obtêm a energia a partir da reação entre o gás hidrogênio e o gás carbônico com a produção de gás metano, água e energia, que é essa energia que vai ser utilizada no seu processo de digestão. O que é a fermentação? Com certeza, né, vocês já viram na casa de vocês aquele fermento biológico que é utilizado para fazer bolos ou pães. A fermentação é um processo anaeróbico. O que é um processo anaeróbico? O processo anaeróbico é uma forma que alguns organismos possuem, alguns micro-organismos possuem, para a produção da ATP, que é a sua reserva de energia, sem a presença do oxigênio, certo? Esse processo de fermentação é realizado por algumas espécies de fungos, bactérias, protistas, né, como os vermes que nós temos no nosso intestino, e também por alguns tecidos animais nossos, no caso, aos nossos tecidos musculares
e também em alguns tecidos vegetais, certo? Como é que ocorre o processo de fermentação? Da seguinte forma: uma molécula de glicose, que é o açúcar, que nós já conhecemos em outro momento, né, em outra aula, ele vai ser quebrado. A glicose, uma molécula de glicose vai ser quebrada num processo chamado glicólise, né, ó, que o nomezinho glico vem de glicose, né, e lise significa quebra. Então, a glicose é a quebra da molécula glicose. Repetindo, a glicólise é a quebra da molécula de glicose em alguns procedimentos metabólicos, inclusive aqui na fermentação. Então, uma molécula de glicose é quebrada e se transforma em duas moléculas de ácidos pirúvicos. É exatamente o que vai acontecer com esses ácidos pirúvicos que a gente poderá classificar os tipos de fermentação, que são dois. Os principais tipos de fermentação são dois, os que são mais comuns no nosso dia a dia. Então, vamos lá. O primeiro tipo de fermentação, a fermentação alcoólica. O que é essa fermentação alcoólica? É quando esses ácidos pirúvicos, eles se transformam no seu processo de fermentação em etanol e gás carbônico. Quem é que vai fazer esse processo? São micro-organismos chamados de leveduras, né? São fungos chamados de leveduras que vão ser utilizados para a fabricação de pães e bebidas, certo? Então, quando você coloca aquele fermentozinho biológico no pão, ele cresce. O fato dele aumentar de volume acontece devido à presença, né, do gás carbônico. Então, quando esses ácidos pirúvicos se transformam em etanol e gás carbônico, eu vou chamar de fermentação alcoólica. Quem é que vai fazer essa fermentação alcoólica? Micro-organismos chamados de leveduras. E onde é que nós vamos conseguir identificar esse processo de fermentação alcoólica? Na fabricação de pães e de algumas bebidas, né, como a cerveja, o vinho, ok? O outro tipo, que é a fermentação lática. A fermentação lática, ela ocorre quando essas duas moléculas de ácidos pirúvicos, elas se transformam em ácido lático. Quem é que vai fazer esse processo? Quem são os organismos que farão esses processos? Os lactobacilos, né, que são as bactérias do leite, os vermes que estão presentes no nosso intestino, né, os protozoários, e também os nossos músculos esqueléticos, né? Por exemplo, quando você está fazendo atividade física, que você faz tanta atividade física que você fica sem ar, naquele processo, naquele momento que você está ficando sem respiração, significa dizer que os seus músculos, eles estão tão cansados que você não tem a energia suficiente, né, para a respiração celular, que eles vão fazer fermentação. Aí acontece as câimbras, né, acontece aqueles tremores nos nossos tecidos musculares. Já deve ter acontecido com alguns de vocês. E vai ser esse processo de fermentação lática, ele vai servir para a produção de derivados do leite, né, como a coalhada, iogurte, né, e alguns processos que ocorrem nos nossos músculos esqueléticos. Ok? Então, resumindo aqui para vocês, a fermentação é um processo anaeróbico para a síntese de ATP de alguns micro-organismos, né, como fungos, bactérias, protozoários, e vai ocorrer com a quebra da glicose em duas moléculas de ácidos pirúvicos. Quando esses ácidos pirúvicos eles se transformam em etanol e gás carbônico, nós vamos ter a fermentação alcoólica. Só vai acontecer, né, com a presença de leveduras para a produção de pães e bebidas. Quando essas duas moléculas de ácidos pirúvicos se transformam em ácido lático, eu vou chamar de fermentação lática.
Quem vai acontecer por quais micro-organismos? Lactobacilos, alguns vermes, protozoários, e também ocorre nos nossos músculos esqueléticos. E para a produção, né, de derivados de leite. Por hoje é só, meus amores.